aí galera, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim falar um pouco sobre história antiga. Sim, no último vídeo nós falamos sobre Grécia Antiga e nesse vídeo nada mais justo do que falar sobre a Roma Antiga. Bom, a Roma Antiga se divide em três períodos: o monárquico, república e o império. O império é o mais legal e, a melhor fase da Roma inteira. Bom, vamos lá. Monarquia. Começou com uns carinhas chamados etruscos. Etruscos, sim. Na Península Itálica, a monarquia foi de 700 a.C. até 500 a.C., então não durou muito, né? Foi uma fase normal da Roma, por assim dizer. Foi basicamente igual aos outros lugares, tinha o rei, tinha a hierarquia, que eram os patrícios em primeiro, que era o grupo da elite, proprietários de terras, depois os clientes, sim. Clientes eram nomes de pessoas da sociedade. Eles eram homens livres, mas que não tinham terras e trabalhavam nas terras dos patrícios. Os plebeus, que eram comerciantes e artesãos, naquela época, ser comerciante e artesão era um ultraje, era tipo uma profissão pobre. Então, os plebeus eram pessoas muito simples. E por fim, os escravos, que eram por dívida ou prisioneiros de guerra. Bom, a fase da monarquia foi basicamente isso. Depois vem a república, que república significa coisa de todos, então é como se fosse para ser uma democracia. O objetivo da república, dessa fase, era atender a população. Os patrícios entraram no poder como cônsules. Cônsules eram basicamente quem trabalhava no Senado, era um Senado daquela época. Então, já que os patrícios entraram no poder, você pode dizer que a república não funcionou da maneira que devia, né? Porque se era para atender a população e a elite tomou o poder, claro que a elite só favorecia a elite, assim como são nos dias de hoje também em alguns lugares. Bom, se tornou uma guerra, entre muitas aspas, né, se tornou um problema entre patrícios e plebeus, porque os plebeus, eles queriam ter uma melhor condição de vida, e eles não achavam justo tudo que os patrícios tinham e o fato deles estarem no poder sendo uma república. Bom, os patrícios, eles queriam expandir e obrigaram os plebeus a fazer um exército. Obviamente, os patrícios fizeram isso porque se os plebeus morressem não ia mudar nada. Mas aí aumentou ainda mais as tensões contra os plebeus, porque os plebeus falaram: eu não vou morrer por você, meu querido. Você já tá no poder, você já tem tudo, eu sou um mero comerciante e você ainda quer que eu morra por você. Você tá achando que você é o quê, né, meu filho? Então, foi tipo isso. E aí, começaram a criar as leis. Primeiro nós temos como exemplo a Lei das 12 Tábuas, que eram direitos e deveres dos grupos, assim diminuía as tensões entre os patrícios e os plebeus, porque cada um sabia o direito e o dever de cada grupo social. A lei da Canoleia, que podia acontecer um casamento entre patrícios e plebeus. Obviamente isso aqui não é um filme de romance, então não acontecia casamentos entre patrícios e plebeus. Era muito difícil acontecer esse casamento, porque um patrício dificilmente se interessaria por um mero plebeu. Eleição de magistrado. Foi basicamente uma lei para inglês ver. Era para, se vocês não sabem esse termo, é porque quando teve a lei da abolição da escravatura no Brasil, todos sabemos que os escravos não foram realmente libertos. Muitos continuaram sendo escravos. Mas eles só criaram essa lei aqui no Brasil porque a Inglaterra estava fazendo pressão sobre o Brasil. Então, basicamente eles fizeram essa lei para falar para os ingleses: olha, libertamos os escravos. Mas na realidade não libertou. Então o ditado é leis para inglês ver, porque é para fingir que está acontecendo, mas na prática não acontece de verdade. Então essa lei do magistrado era para incluir as pessoas também, inclusive da plebe e etc., na região política da república. Mas é claro que isso não aconteceu de fato, né? Porque até parece que os patrícios iam perder o poder para os plebeus. E também eles colocaram uma lei igual em Atenas, que era para tirar os escravos por dívida, e agora só era escravo quando era prisioneiro de guerra. Teve o domínio da Península Itálica inteira nessa época da República, e tiveram as guerras púnicas, que foi a Roma contra o Cartago,
Nessa guerra era pelo domínio do mar Mediterrâneo. Roma ganhou, ficou conhecida como Mare Nostrum. Mare Nostrum é uma expressão italiana para o Mare Nosso. Mare Nostrum, entendeu? E daí o mar Mediterrâneo se tornou deles e a partir disso eles começaram a se expandir ainda mais. Agora, passando para a crise da República. Por que a República acabou? Bom, a República acabou por vários fatores. Começando pelos irmãos Graco. Caio e Tibério Graco receberam o direito de ocupar cargos políticos mesmo sendo plebeus. Decidiram, propuseram fazer a lei agrária, que hoje em dia, nas nossas palavras, seria uma reforma agrária. Assim, também os clientes e os plebeus teriam terras, já que eles eram homens livres e não só os patrícios deveriam ser grandes proprietários de terra. Uma lei justa. Bom, mas como tudo funcionava a favor da elite, os irmãos Graco foram assassinados. Pois é. E ainda começaram revoltas de escravos, mas eles foram sendo crucificados e foram sendo mortos. Bom, naquela época estava muito próximo, de Cristo. Então eles começaram a crucificar os escravos que faziam revoltas. Inclusive, Espartaco era um escravo muito famoso que foi crucificado também, que ele fez a revolta. Eu só consigo lembrar do Spartacus lá do Lazy Town. E é isso. Bom, e aí começou o Império. O Império começou com o crescimento do poder de líderes do exército, por exemplo, Júlio César, que foi assassinado, Marco Antônio, e o bisneto, subneto, sei lá o que, neto do Júlio César, o Otávio, se tornou o primeiro imperador, e ele recebeu o título de Otávio Augusto. Esse Augusto significava divino, ele era sobrinho neto de Júlio César. O Império teve 4 dinastias. Eles tiveram uma fase chamada Pax Romana, que era uma fase de estabilidade, paz, que eles não estavam sendo muito atacados. Tiveram a política do pão e circo, que foi para relaxar tensões. Era basicamente assim, o pão ele era um alimento distribuído e o circo era para entretenimento, eram grandes espetáculos. Isso servia para distrair a população e evitar manifestações políticas. Depois, crise do Império, rumo à Idade Média. Bom, o Império começou a desintegrar, porque ele era muito grande e tinha uma administração péssima. Sim, os caras não fizeram técnico de administração. Bom, eu não sei se vocês lembram que eu falei sobre o Império Macedônio na aula de história sobre a Grécia, que ele dominou tudo, tudo mesmo, até virou a cultura helenística, misturou cultura grega com oriental e... Nossa, uma zona muito louca lá, eles dominaram tudo, gente. O Império Romano era maior que o Império Macedônio. Eles tinham conquistado, metade do mundo. É um negócio absurdo. Então, você pensa para administrar tudo isso, é claro que deu errado. E aí, o exército começou a se voltar contra ele. Algumas pessoas do exército começaram a se tornar mercenários, que eram chamados de os bárbaros. Exemplos de bárbaros, os vikings, eles eram bárbaros. E aí, o Império começou a ter menos conquistas de escravos, já que era por prisioneiros de guerra, não tinha guerra porque o exército estava se voltando contra o Império. E aí começou a ter as invasões bárbaras. E aí aconteceu a divisão do Império entre Ocidente e Oriente. O Ocidente é o que tem o Papa, e o Oriente se tornou o Império Bizantino. Começou a expansão do cristianismo, começaram a ser escritas as leis. Eles também tinham, nessa época começou a ser escritas as leis, durante o Império Romano. Eles também tinham arquitetura, arcos, pontes, estradas, aquedutos e banhos públicos, que eram lugar de banhos públicos. Gente, depois dessa crise do Império, nós vamos entrar na Idade Média, porque já que o maior império do mundo se desfez e começou a ter um expansionismo do cristianismo, e aí começou a ficar cada vez mais forte essa fé cristã, e aí se tornou a Idade Média, que fica para o próximo vídeo. Então é isso, galera, deixem seu like. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Queria agradecer meu editor, porque esse vídeo foi bem longo, né? E também queria falar para vocês visitarem o Instagram da minha parceria @confeitalibras. É isso, galera. Até a próxima.